E aí, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre antropização, certo? O que vem a ser essa questão, esse conceito de antropização? Vez ou outra está presente no Enem, certo? Em alguns vestibulares, então você tem que ficar atento por conta exatamente disso. É um tema recorrente, certo? E o fator antropização, que é, na realidade, uma alteração do ser humano no ambiente, né? No meio ambiente especificamente, e assim nós temos que levar em consideração que essa alteração do ambiente ela vai ter consequências, em sua maioria das vezes, evidentemente, uma consequência ruim, porque vale deixar claro que essa alteração ambiental nunca é uma alteração muito benéfica, né, para o ambiente, é benéfica para o ser humano de imediato, né? O fator imediatismo sempre prevalece. Então, por exemplo, uma grande área, quando é desmatada, ela de forma, em pouco tempo, num curto espaço de tempo, vai haver um benefício para econômico, né? Um fator financeiro vai ser beneficiado. Só que a médio e longo prazo, isso vai trazer consequências ruins, né? E vez ou outra nós ouvimos falar dessas enchentes que acontecem, o pessoal, né? Houve um benefício, né? Que alguém começou a morar naquele local, só que em médio, até curto prazo, dependendo, começa chuvas, essa chuva vai trazer, né, uma série de desmoronamento da região, da área, então isso é uma consequência ruim. Então, como eu falei, a antropização, né, que é a alteração, ela inclusive, os órgãos ambientais costumam fazer tipos de fiscalização, né? Muitas vezes uma fiscalização não tão forte, né? Não como deveria, e aí até deixar anotado algumas questões que nós devemos nos ligar. Primeiro, a alteração ambiental, a antropização, há uma aceleração dos fatores ditos normais da natureza. Então, se há uma situação, por exemplo, um local de ter um pequeno assoreamento a longo prazo do rio, ou de um riacho, algum corpo d'água qualquer, né? Que é entre aspas, o entupimento da calha do rio, do riacho, com o desmatamento dessa mata ciliar, esse processo vai ser acelerado. Então é um exemplo típico disso. Então, por exemplo, a longo prazo vai acontecer, por exemplo, problemas com o solo daquela região. Só que com o desmatamento, com o local nu, esse processo vai acontecer mais rápido. Então, os sais minerais, as substâncias ditas boas, macro e micronutrientes daquele local, vai embora na chuva, vai ser carregado, vai ser levado, e aquele local, aquele solo passa a ser pobre, certo? Então há um processo de aceleração, certo? E o desmatamento é um caso, o queimada, tem um fator de desequilíbrio também que vai trazer no que concerne não só a flora, mas também a fauna, certo? Os animais também vão sofrer muito essa alteração, há um desequilíbrio gigantesco quanto a isso, né? Tem alguns casos bem típicos, por exemplo, na região do bioma araucária, tem uma grande floresta de araucária no sul do Brasil, e quando há um desmatamento acelerado, uma série de periquitos vão sofrer muito, porque parte da alimentação desses periquitos vem das sementes de araucária, certo? Então vai trazer todo um exemplo de desequilíbrio, tá ok? E um outro fato interessante é que essa antropização, essa alteração humana, como eu falei, ela a longo prazo, ou até médio, em algumas situações até curto prazo, vão trazer consequências que muitas vezes não vai ter retorno, não vai ter como voltar atrás, não vai, né, vai ter uma remediação, ou seja, tentar contornar para evitar algum problema, mas não tem mais como voltar para o original, como era antes, tá ok? E, por exemplo, a questão do lixo, né? Hoje, até alguns catadores costumam dizer que nós estamos enterrando dinheiro, e de fato né? Então, hoje nós temos a grande concentração de lixo sendo enterrado da forma correta ou não, através de aterros sanitários, ou de forma errada, através de lixões. E quando de forma errada, né, através dos lixões, o que está acontecendo? Primeiro, uma poluição daquele local, né,
por exemplo, o chorume, que é um líquido que é produzido a partir da decomposição da matéria orgânica, vai decompor-se, né, vai formar esse chorume e vai descer lá no lençol freático. Então vai haver uma contaminação. O solo por si só já vai estar contaminado, vai haver a liberação de gases, principalmente o gás metano. Então o local passa a ser impróprio, certo? Para até o fator não só ambiental, mas o fator até humano, certo? Então, de construção de algum tipo desse tipo, né? Dessa situação. E então as queimadas, né, vai haver uma alteração, como eu falei, uma consequência devastadora. O Brasil, por exemplo, é um dos que mais polui a atmosfera, dos países que mais polui devido às queimadas, e o segundo, que é a questão da produção de muitos ruminantes, né? Que os ruminantes produzem, para quem não sabe, né, vai produzir uma alta concentração de gás metano. O gás metano, ele é 23 vezes mais danoso do que o gás carbônico para a produção de um efeito de estufa em desequilíbrio, que no caso é o surgimento do aquecimento global. Então, okay? Então o Brasil é um exemplo típico de que não só na área de queimadas, mas também de agropecuária termina interferindo de forma negativa, certo? E só para a gente encerrar, sobre essa questão também dos agrotóxicos, né, que o Brasil enfrenta, o mundo de forma geral, mas eu estou falando especificamente do Brasil, também há uma grande quantidade de alimentos ainda produzidos com agrotóxico, e esse agrotóxico ele vai interferir no solo, vai interferir no lençol freático, no corpo d'água, e também num provável equilíbrio, né, por conta exatamente, às vezes já um desequilíbrio inicial, houve um desmatamento da área, houve a produção de uma cultura só, de uma monocultura de forma errada, então houve um desequilíbrio dessa situação. O outro desequilíbrio, os animais que vão estar lá, seja de que tipo seja, vão sofrer também alterações, e muitas. Então uma coisa vai levando a outra, e aí surge o agrotóxico. Então, se você parar para pensar, tem até no filme Matrix, eu creio que no primeiro, ele fala sobre como o humano, segundo eles lá, nós, os seres humanos, lembramos um vírus, né? Somos tipos de parasitas. O vírus, o que acontece? O vírus entra numa célula, ele passa um certo tempo utilizando o material genético, né? Se duplica, depois não serve mais aquela célula, ele simplesmente destrói aquela célula e vai para uma próxima já multiplicada, e assim vai. E aí, segundo ele, assim é o ser humano também. Chega no local, se aproveita de toda a situação, há uma retirada de tudo aquilo que eles precisam, né? Que nós precisamos, e depois simplesmente partimos para a próxima etapa, para um outro local, que vamos fazer o mesmo, certo? Então, é uma comparação até triste, mas é um fato interessante, né? E que deve ser levado em consideração. Bom, é isso. É importante, então, você focar nessa questão quando for estudar antropização. Percebam que ele é um tema que ele vai ampliar e pode se trabalhar de várias questões. Tem até uma outra parte que nós podemos até depois falar, que é a questão específica do plástico, que está bem em evidência. Mas aí, quando você for estudar, veja toda a problemática ambiental que vai trazer, né? Estamos focando na problemática. Podemos até em um outro momento, são poucos, mas vão ter casos de benefício, né? A alteração humana que vai gerar algum benefício, mas infelizmente, em sua maioria, sim, são malefícios. É isso, fico por aqui, até a próxima e valeu!